Olá, eu sou a professora Marília e o tema da nossa aula de hoje de História é a conclusão da Primeira Guerra Mundial, onde nós vamos estudar os tratados de paz e o mundo pós-guerra. Nós estudamos na aula passada que a Alemanha ela pediu um armistício, ou seja, a Alemanha perdeu a Grande Guerra. E aí nós vamos ter a Conferência de Paris, onde estão reunidos os países vencedores e os países perdedores, e nessa conferência vão ser elaborados os tratados de paz. Pelo desejo do presidente americano Wilson, nos seus 14 pontos ou 14 princípios, ele vai pensar na criação de um organismo internacional que pudesse estar mediando os conflitos entre os países, seria a Liga das Nações. Ele também vai dar a ideia de que não houvesse mais aqueles acordos secretos, as políticas de aliança. E também ele vai sugerir que os países perdedores não fossem mais prejudicados mais do que já estavam. Aliás, ambos os lados, tanto vencedores quanto perdedores, estavam com problemas sociais, econômicos, devido a esta grande guerra. Mas a França e os ingleses não aceitam. E aí nós vamos ter os tratados. Esses tratados vão ser negociados em separados pelos países vencidos. Nós vamos ter o desmembramento, o desmantelamento dos impérios otomanos e austro-húngaro. E nisso a Alemanha vai arcar com toda a culpa da Grande Guerra. Então aqui a gente está vendo que as condições que vão ser impostas nesses tratados de paz vai ser o primeiro passo para uma nova guerra. Então, o Tratado de Versalhes, que recebe esse nome porque foi assinado no Palácio de Versalhes, em Paris, em junho de 1919, impõe à Alemanha diversas condições. Então, eles vão ter que devolver as regiões que antes pertenciam à França, que é a região da Alsácia-Lorena, regiões mineradoras, regiões ricas em minas de carvão, de ferro. A Alemanha vai ter que pagar uma indenização aos vencedores e vai perder territórios. Vai perder territórios coloniais e pedaços do seu próprio território, do seu antigo império. Então, aqui nós temos os diversos tratados que foram elaborados com o final da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. O principal aqui é o Tratado de Versalhes, que vai impor à Alemanha, a devolução de territórios, pagar indenizações, foi ocupada e desmilitarizada, teve o seu exército reduzido, os seus armamentos levados, navios, aviões, tanques, certo? Foi proibida de aumentar o seu exército, teve que conceder as suas colônias para os países vencedores. Aqui eu vou ter um outro tratado que vai dissolver o Império Austro-Húngaro, e nessa dissolução do Império Austro-Húngaro eu vou ter o nascimento de novos países, de pequenos países, e aí a gente tem que ver a ótica. Qual o interesse da gente ter um enorme país e dividir esse país em pequenos países? Pequenos países são mais frágeis, tanto politicamente como economicamente. Então, as grandes potências vão ter como
dominar melhor esses países, porque esses pequenos países que vão nascer, que estão nascendo, que foram criados, vão precisar de dinheiro, de empréstimos, de ajudas políticas, tá bom? Então, a Áustria também vai ter que ceder territórios para a Itália. O outro tratado aqui de Trianon vai retirar da Hungria mais de 2/3 do seu antigo território. Um tratado assinado com a Bulgária vai impor restrições territoriais, vai diminuir o seu efetivo militar. O tratado que dissolveu o Império Otomano também vai perder territórios, a Turquia vai perder territórios, principalmente para a França e para a Grã-Bretanha. Então, nós vamos ver aqui nesses dois mapas, eu tenho a Europa antes da Primeira Guerra Mundial e a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Nós podemos observar aqui que antes da Primeira Guerra Mundial, isso aqui era o Império Russo. Após a Primeira Guerra Mundial, você percebe que o Império Russo foi desmantelado e foi criados outros pequenos países. Eu vou ter Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, eu vou ter a Polônia. Olha só. O Império Austro-Húngaro vai também se dividir em outros pequenos países. O Império Otomano também vai perder territórios. Então, veja a diferença entre os dois mapas, antes da guerra, depois da guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai marcar o fim da era dos impérios, dos grandes impérios. Além das perdas humanas e dos danos ambientais e materiais da Primeira Guerra, nós também vamos ter outras mudanças. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez na história, a grande potência não se localizava mais, não estava mais na Europa. A grande potência que vai surgir após a Primeira Guerra Mundial são os americanos, os Estados Unidos. Certo? Porque os países europeus, tanto vencedores quanto perdedores, vão estar se reconstruindo, reconstruindo suas cidades, reconstruindo a sua economia e vão precisar de dinheiro, vão precisar de empréstimos, vão precisar de produtos, até que suas indústrias voltem a produzir novamente. Então, quem vai financiar, quem vai fornecer todo esse material, todos esses produtos, vão ser os americanos. As greves operárias vão varrer por toda a Europa, motivadas por grande descontentamento social. A escassez de mão de obra masculina vai permitir o ingresso de mulheres no mercado de trabalho. As mulheres vai ter o início, né, da emancipação feminina. As mulheres, durante a guerra, elas vão para o mundo do trabalho, vão para a rua, vão ser motoristas de caminhões, vão trabalhar nas fábricas, vão trabalhar nas indústrias, vão para a guerra como enfermeiras, como escriturárias. Então, quando os canhões silenciaram e os jornais anunciaram o final da Primeira Guerra, percebeu-se que ela havia deixado um saldo sinistro. Eu tenho aqui, ao lado dessa imagem aqui de um soldado morto, né, dos restos mortais de um soldado, eu tenho aqui ao lado um gráfico que vai nos mostrar as perdas humanas, as mortes. Veja que a Alemanha, o saldo de perdas humanas da Alemanha.
o saldo de perdas humanas da Rússia, da França, até dos Estados Unidos. Tá? Então foram 9.200.000 mortos, mais de 20 milhões de mutilados, dezenas de milhares de órfãos e refugiados. Tá? A atuação feminina no esforço de guerra ajudou a fortalecer os movimentos pela emancipação feminina, como vai acontecer na Grã-Bretanha em 1918, que aí as mulheres vão finalmente conseguir o direito de voto. Certo que eram só para mulheres maiores de 30 anos, mas já era o início. Nós vamos ter a formação também de governos autoritários na Europa. São governos fortemente militarizados, caracterizados por um nacionalismo extremo. Também nós vamos ter o surgimento de novos países. A Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, o Reino dos Sérvios, croatas, eslovenos. Com o fim do Império Russo, nós vamos ter a Rússia Soviética, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, Lituânia e Polônia. Tá? Mais uma vez, para a gente visualizar esses países, certo? Que foram constituídos, formados após a Primeira Guerra Mundial. A economia norte-americana conheceu uma fase de prosperidade e esperança. É o modo de vida americano que vai ser copiado por todos os países. Uma crise econômica vai abalar os norte-americanos na década de 20, vai ser a crise de 1929, e vai ser a primeira vez que uma crise econômica que ocorre em um país vai repercutir, vai abalar todo o mundo. A humilhação dos alemães alimentou o sentimento de revanche e o nacionalismo do seu povo, que vai nos levar 20 anos depois da Primeira Guerra Mundial à Segunda Guerra Mundial. Aqui, certo? Eu vou estar vendo as mulheres voluntárias na saúde, né? Elas eram motoristas de ambulâncias, enfermeiras. Aqui há uma mulher trabalhando na indústria de solda, no trabalho de solda. E lógico que quando terminou a guerra, essas mulheres não voltaram mais para casa. Elas continuaram com as suas lutas, com as suas emancipações. Alguma dúvida? Então, nós estamos vendo aqui os tratados de paz que foram assinados em 1919 e que, resumindo, eu vou ter a formação da Liga das Nações, cujo objetivo era evitar, mediar, ser a mediadora nos conflitos entre os países. Infelizmente, a Liga das Nações não vai impedir que, depois da Grande Guerra, ocorram esses conflitos. Ela não vai ter força política nem apoio para isso. Vai haver o estabelecimento de novas fronteiras com o desmantelamento dos grandes impérios, é o fim da era dos impérios. A Alemanha vai ser penalizada, a maior carga de penalizações vai ficar sobre a Alemanha, que vai ter que pagar indenizações, teve perdas de territórios, tanto coloniais como o seu próprio território. Teve o desmantelamento do seu exército. Então, é isso. Estamos encerrando a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.